Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas, design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Motoguia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Lembrando que quem quiser se comunicar com a gente aqui, debater as notícias aqui com os nossos convidados, utilize o e-mail, que é o jornalcidadelivre@hotmail.com, que é esse que está aparecendo na tela de vocês. Hoje com dois amigos, dois ilustres convidados, do meu lado direito aqui, Vinícius Vale, engenheiro. E aí, Vinícius? Boa noite, obrigado pelo convite. Primeira vez você vem aqui, cara, comigo? Com você é a primeira vez. Isso aí. Tudo bom? Tudo bem. Beleza, vamos debater bastante aqui com o Vinícius. E do meu lado esquerdo, o Feijão, que é ativista aí dos direitos dos animais. Primeira vez também, Feijão. Seja bem-vindo. Eu não gosto muito desse jargão, não. Não gosta? Não gosto. Maravilha. Então, depois do intervalo, depois dos nossos apoiadores culturais, a gente volta para debater as principais notícias que estão rolando aí no dia de hoje. Até já. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Motoguia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas, design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Voltamos em Itapetininga com o nosso Jornal Cidade Livre e já não vamos perder tempo, vamos para as nossas notícias aqui que tem muito o que debater. Saiu no G1 que o anteprojeto de novo Código Penal vai prever possibilidade de aborto. Mulher sem condições de criar filho poderia abortar até a 12ª semana. Comissão de juristas aprovou o artigo. O texto vai ao Senado depois que passar pela Câmara. E aí, Vinícius, o que você achou? É fundamental isso, não é? Então, como a gente estava conversando, né, nos bastidores, acho que apesar do meu posicionamento como esquerdista, eu pessoalmente sou contra o aborto, né? Inclusive o Plínio de Arruda Sampaio, do pessoal também se posicionou uma vez pessoalmente contra. Eu acredito que hoje existem meios, né, para evitar com que a mulher venha a ficar grávida, como os contraceptivos, né, a camisinha e por aí vai. E eu acredito que o fato que algumas feministas usam para justificar o aborto, eu discordo. Dizer que a mulher é dona do próprio corpo, eu concordo. Ela é dona do próprio corpo, por isso que ela pode se prevenir, né? Agora, a partir do momento que uma vida é concebida ali dentro, né?
ela é dona do corpo dela, mas ela não é dona da vida, né? É bom lembrar também que existem órgãos, né, aqui no Brasil, que a mãe pode ter o filho e ela pode doar o filho, caso ela mostre que ela não tem condições. Então, o aborto não é a única saída necessária, caso ela não queira criar a criança, né? Maravilha. Feijão, se homem desse à luz, o aborto já seria permitido? É uma visão machista o aborto ou não? Não, acho que não é essa questão. Acho que a questão é religiosa mesmo, né? A questão da questão do valor da vida, tal, todas as doutrinas, a questão dogmática disso, né? Mas eu acho que, no meu ponto de vista, eu sou a favor, porque se você levar em consideração o número de mulheres que falecem ou têm problemas gravíssimos em clínicas clandestinas, o dinheiro que não é arrecadado, a falta de fiscalização, e não adianta, a pessoa que quer fazer, não é a lei que vai impedir. E o cara que quer ganhar dinheiro também vai ganhar dinheiro ilicitamente. Então, nada melhor do que vamos normatizar, vamos deixar isso regulamentado e a mulher ter o direito de escolher, seja porque ela é feminista, ou seja porque a necessidade, a questão social, ela trabalha como profissional do sexo, seja qual for a questão, cabe somente à mulher decidir se ela quer usar contraceptivo ou se falhou o contraceptivo, ela não quer ter o filho. É um direito exclusivo dela, do meu ponto de vista. O seguinte, não vamos cair no debate de que quando se inicia a vida, que realmente a gente ia ficar horas aqui tentando entender a concepção da vida. Mas o aborto não sendo regulamentado, não prejudica apenas os pobres? Eu acredito que não, porque existe uma estratégia que quando você quer aprovar alguma coisa, você infla os números, né? Fala, milhares, milhões de mulheres morrem por causa de abortos mal feitos. Assim, seria hipocrisia da minha parte dizer que isso não ocorre, mas dizer que existem milhares, centenas de milhares que sofrem, que vão a óbito, por isso é um exagero, né? Mas você é a favor de criminalizar essa conduta? De ela ser crime? Pessoalmente, eu acredito que não dá para ser considerado um crime, entendeu? É uma questão polêmica, né? A gente vê que houve uma divergência aqui de opiniões. É uma questão, acho que, de difícil solução, mas particularmente eu acho que é complicado. A gente, por exemplo, em defesa dessas mulheres, defender que para que isso não ocorra, legalizar de vez que outras vidas sejam tiradas, né? O Ronald Reagan, que não é um exemplo a ser seguido, né? Mas ele disse uma vez assim, é engraçado que todas as pessoas que são a favor do aborto são as que já nasceram, né? Então, assim, se a gente está aqui defendendo isso é porque a gente não teve esse destino, né? E aí, Feijão, o que você acha disso? Eu acho que o Ronald Reagan, como republicano, conservador, cristão, é lógico que ele ia fazer um discurso desse, mas se ele vê a África, o terceiro mundo, e a voz do povo que nunca chega à mídia, né? Nunca chega no plenário, daí é diferente, né? Se você vê a situação aí das crianças que são concebidas aí dessa forma, com pessoas que não têm nem condição de vida, na Cracolândia, ou seja, onde qualquer situação que seja degradante, o que adiantou essa vida estar lá? Ela vai ter uma vida horrível, péssima condição de vida, se sobreviver, e o que ser que ela vai virar, né? Não foi dado respeito nenhum. Então vamos deixar viver, mas deixar viver em que situação? Será que se não tivesse existido, às vezes era melhor para a mãe, tanto para a mãe quanto para ele? Né? O que você está criando nessa situação, na verdade, né? E aí, você concorda com isso? Eu concordo com o que ele falou da situação ser problemática, às vezes a criança vai nascer, pode ser um transtorno para a mãe, mas eu acho que é uma questão delicada a gente, por exemplo, tomar a decisão de decidir pela pessoa, né? Aí a gente cai, por exemplo, numa situação análoga, que é a questão, por exemplo, de você decidir por alguém que está doente, que está uma doença terminal, a pessoa, acho que nesse caso, ela talvez tenha o direito de, se ela quiser que, né, morrer, eu acho que é um direito dela, é complicado. Aí cai uma questão parecida, a gente querer poder decidir o que a gente vai fazer da vida dos outros, né? Como a pena de morte, por exemplo, que a gente debateu ontem. Pena de morte, eu já comentei aqui que eu sou plenamente contra, entendeu? Existem casos que a justiça americana, por exemplo, né, que tem vários estados lá que são a favor da pena de morte, e eu acho isso lindo, né? É só concluir aqui.
eu acredito que é complicado, porque existem casos que depois que a pena foi executada, descobriu-se que a pessoa que havia morrido era inocente, né? Como é que você corrige uma coisa dessas, né? Na verdade, eu vou perguntar para você o seguinte, você tinha dito do aborto aí, mas não é melhor regulamentar, ou melhor, a pergunta é, e se regulamentasse o aborto e quem quiser praticar, pratica, quem não quiser pratica, vai da consciência de cada um? Ou você acha que o Estado ainda continua tendo que ser esse Estado que essa conduta é vedada e é vedada de todas as formas e pronto? Eu acho que é complicado. Ou da liberdade do indivíduo de praticar ou não? Na verdade, assim, eu acredito que existiriam algumas ferramentas que deveriam ser enfatizadas antes de colocar a situação, vamos legalizar o aborto e pronto, né? Isso aí é parecido com a questão do ensino básico tá ruim. O que eles fazem para solucionar isso? Vamos colocar cotas nas faculdades e está tudo resolvido, né? O problema, às vezes, ele poderia, até em último caso, você estabelecer algumas condições para o aborto, que nem o Estado colocou, casos de estupro e tal, apesar de eu pessoalmente ser contra, mas deveria ser... É contra, inclusive, casos de estupro? Em caso de estupro, eu acho complicado. Eu acho que, assim, por isso que eu acho que é uma questão delicada, né? Como que a gente pode obrigar essa mãe, né, às vezes menor de idade, né, que sofreu um trauma psicológico desses, que vai carregar para a vida inteira, ela criar essa criança? É óbvio que isso, a gente não pode... Quem somos nós, né, a hipocrisia da sociedade, querer que ela tenha o filho, cuide do filho. Mas, às vezes, ela pode ter o filho e doar para essas instituições que cuidam, né? Mas aí é uma sinuca de bico que eu prefiro não opinar, porque é um caso muito delicado, entendeu? E aí, mais alguma consideração? Caso de estupro, eu acho que tem que ser dada a liberdade, né? Já que a gente fala do dito Estado democrático, de liberdade, eu acho que uma liberdade importante para a mulher decidir se ela quer ter ou não quer, seja qual circunstância for, seja no estupro, seja um simples acaso de uma balada, vai lá e não era aquilo que ela queria, que vai influenciar toda a vida dela, né? Eu sou a favor da liberdade. Ter ou não? Ter ou não. Não o Estado fala, não, determinada situação ou não. Eu acho que é uma coisa particular da mulher, é um direito da mulher. Maravilha. Então tá aí, realmente é um assunto bem polêmico, dá muita discussão. Mas vamos para outra notícia aqui, que realmente o dia hoje tá repleto de coisa boa. Na Brasil de Fato saiu que depois do ataque, o recomeço. Após um ano, famílias do Pinheirinho começam a conquistar casas em São José dos Campos. O ano de 2012 começou com um triste e trágico episódio no interior de São Paulo. O PSDB e a Polícia Militar destruíram a ocupação Pinheirinho, a maior ocupação urbana da América Latina, localizada em São José dos Campos, com extrema violência e crueldade, está dizendo aqui o Brasil de Fato. Você concorda com isso, Vinícius? Foi assim mesmo? Ou o Brasil de Fato está aumentando um pouco? Não, eu acho que a Brasil de Fato é uma das poucas... um dos poucos meios de comunicação que tende um pouco a ser mais de esquerda, ou melhor, tende um pouco a mostrar a notícia de um modo como ela aconteceu, porque existem outros meios, né, que se dizem imparciais, mas eles pendem muito, né, para a ala conservadora, para a ala tucana, né, e eles botam panos quentes, né. Eu gostaria de dizer aqui, isso eu já disse uma vez, que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, na época da desocupação do Pinheirinho, disse que o Nagy Narras, que era o controlador, né, o dono, esse terreno pertencia à massa falida da Selecta, que era uma empresa, né? Ele que solicitou a reintegração, ele disse que o Nagy Narras e o governador Geraldo Alckmin deveriam ser condenados contra crimes contra a humanidade pelo que ocorreu em Pinheirinho, né? As pessoas foram tiradas de lá e foram fornecidos apenas 3 caminhões da prefeitura para fazer a mudança de uma quantidade de famílias que não seria possível atender com apenas 3 caminhões de mudança, e depois de 3 dias as máquinas da prefeitura entraram lá derrubando tudo, né? Muitos cachorros que os moradores deixaram presos dentro das casas morreram, muitos morreram do lado de fora, perderam eletrodomésticos, perderam móveis, né? Isso é uma coisa que não é dita, né? Então eu acho um absurdo você desalojar tamanha quantidade de pessoas, né? Pessoas de origem humilde, né? Que precisavam daquilo ali, para deixar o terreno vazio lá, né? Para especulação, né? Para especulação. Eu acho isso ridículo.
E essa história do Pinheirinho? Deu para esquecer depois de um ano? Não dá para esquecer, né? E eu ouvi falar que agora ao lado do estádio do Grêmio também teve um incêndio lá, que eles pretendem fazer um empreendimento imobiliário. E foi, de alguma forma, que ninguém explica direito, também foi incendiado. Só que a mídia simplesmente nem comenta. Só se fala do caso da boate, que foi triste, não tenho o que dizer. Mas só que, infelizmente, quando é associado ao favelado, ao que está na situação precária, ninguém quer Ibope. O Ibope é só para quem é rico. Infelizmente, a mídia é controlada para a elite. E é lógico, numa atitude dessa tirana do Geraldo Alckmin, que está respondendo até no Tribunal de Haia, na questão do crimes contra a humanidade, e por isso que o Brasil não consegue alcançar um nível de desenvolvimento, porque é contado isso como desenvolvimento também. Você vê o que? A população esquece, larga a mão, não se comove, você não vê a comoção da população. A população parece que quer viver como se fosse a elite. Não é. Tem que ter o pé no chão e ver, não, eu sou pobre também, posso ocorrer a mesma situação comigo. Eu posso estar naquela situação também. É um absurdo o que aconteceu. Eu tenho nojo disso aí, é nojento demais. E Vinícius, para que isso não aconteça de novo, o que o Brasil precisa construir, o que a sociedade precisa arquitetar para que não aconteça um novo episódio do Pinheirinho? Eu acredito ou do estádio do Grêmio também, como eu acredito que é assim, Gustavo. São uma série de fatores que ocasionam, né, um acontecimento desses. Primeiro é a desigualdade no Brasil, que é imensa, né? Nós somos a 6ª maior economia, mas a diferença entre ricos e pobres aumenta cada vez mais. A diferença entre a concentração de terras talvez seja a maior do planeta, se eu não me engano, né? O salário do professor, por exemplo, que é o responsável pela educação do povo, que pode ajudar a transformar, diminuir essa desigualdade, é o 3º pior salário do planeta, é o do professor brasileiro, né? Então, acho que começaria com uma diminuição da desigualdade. E o que teria que acontecer para evitar que isso aconteça também é que as instituições brasileiras públicas, elas ajam em favor do povo. E existe, de uma certa forma, um lobby e uma força das instituições financeiras que faz com que esses poderes acabem sendo direcionados para quem já tem dinheiro, né? Existe uma distorção da noção de Estado democrático, né? Um exemplo que a gente vê isso é começar pelas próprias campanhas eleitorais, que movimentam milhões e milhões de reais. Então, os políticos que são eleitos, eles já são eleitos com o rabo preso, devendo favores para essas empresas. Então, é um quadro complicado, né? Existe um problema crônico no Brasil de deturpação e distorção do que deveria ser democracia, e uma desigualdade gritante, né? Que esses dois fatores aliados também à desinformação e desorientação da população, causam esses episódios, e depois de um mês de notícias que saem na mídia, a população aceita e volta, né, a se recatar aos seus domicílios e se entreter nas suas diversões. Feijão, e essa mudança, além de tudo que o Vinícius disse, aí também é através do voto? Eu acho que a questão do voto está provado que não está resolvendo. Acho que a questão é a educação. Ter acesso à informação e formar um cidadão pensante, que sabe que tem direitos, deveres, saber ter o senso crítico dos fatos. Acho que isso aí que está precisando no Brasil. Acho que o pior é a questão da educação. Porque o povo burro é o povo que elege e serve de ferramenta para a manutenção da elite, só isso. Sempre eles vão eleger o que vai favorecer a elite e nunca ele vai ser favorecido. Sempre ele vai ficar como um subescravo. Né? Hoje em dia você vê a política, o político se tornou como se fosse um aristocrata nobre da antiguidade. Ele tem acima da lei, ele tem um monte de benefício, ele é o mais caro do mundo aqui no Brasil. O judiciário também. É um absurdo isso. Por quê? Porque a população está amarrada naquele consumo, naquele sonho de Zé da Silva, né? E nunca vai conseguir ir para frente. O filho também não tem formação, não tem cultura e acaba movimentando essa massa, esse mecanismo que só serve para a manutenção da elite só. E é um mecanismo que... Eu acho que deve ter sido criado na época da ditadura militar e deu muito certo e continua funcionando até agora, né? Que é o povo burro, né?
O povo burro elegendo pessoas que só vão ferrar ele mesmo, Isso aí contribui com os episódios. Linguagem chula, assim, mas Isso daí contribui com o episódio do Pinheirinho. É lógico, né? Porque ninguém se comove, a gente vê a população não tem o senso de coletivo, foi perdido o senso coletivo. Você vê o trabalhador não se organiza mais em sindicatos, o funcionário público não se organiza em sindicatos, o professor não se organiza. Você vê a greve, um monte de fura-greve. O pessoal que é aquele professor que cobre vaga do outro, não adere à greve, ele vai lá e faz porque ele tem que ganhar, lógico, né? Mas está muito bem arquitetado o plano da elite aqui e é difícil quebrar. Por quê? Por causa que a população não tem noção que ela precisa ser coletiva, se unir e votar em quem realmente vai defender. Eu não acredito no voto, não acredito na organização popular. Mas, vamos pôr assim, o voto teria que ser, né, para a sua classe, não para quem vai fazer a manutenção da riqueza, né, de quem já está na elite. É o que falta, o povo abrir os olhos, né? Falar, não, tem que me organizar, se a minha empresa, minha loja não paga, eu sou vendedor, meus outros vendedores vão se organizar e não vamos trabalhar mais. Só que o que você vê aí? Um desemprego imenso, um monte de peça para repor, né? Seja no funcionalismo também, você vê o funcionário aí sendo pisado em todos os lugares aí pelos governos de extrema direita que a gente tem aí, né? Sempre está numa situação difícil, sempre fica pior. E é sempre individualista, acha que se ele conseguir bajular o patrão, o chefe, ele vai conseguir uma regalia. E nunca consegue, sempre vai ser pisado. Porque perdeu o senso de coletivo, diferente de outros países daqui da América do Sul. Você vê uma coisa dessa que acontece aqui no Brasil, acontecendo na Argentina, quebra tudo, para tudo. Na Europa nem se fala, né? Na Europa para o país, se acontecer uma desgraça dessa que aconteceu em Pinheirinho. É a diferença do nosso país, o individualismo, o sonho do pobre achar que ele vai ser o rico, vai ganhar na Mega Sena, o Gugu vai ajudar, sei lá, quem é o Silvio Santos, e ele vai conseguir uma situação melhor. Ele não enxerga que ele tem que se unir com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, para tentar melhorar a sua situação de vida. Maravilha. Alguma consideração nisso? Eu acho que o Feijão, ele tá de parabéns pelo que ele acrescentou, que é tantas coisas, né? Tantos problemas que a gente não consegue abordar tudo em uma fala. Ele complementou o que eu penso, né? E infelizmente, essa é a triste realidade brasileira, né? A capacidade da direita de cooptar o cidadão a votar a seu favor, né? Maravilha. Então vamos para a próxima notícia aqui, extinguindo a ideia do Pinheirinho, que foi realmente um ano depois. A Brasil de Fato fez uma reportagem sobre isso. Quem quiser, entra lá no brasildefato.com.br, que está descrevendo como que as famílias vivem hoje, o dinheiro que elas tinham para alugar uma casa, se foram ajudadas pelo governo ou não. Por sinal, é interessante que o partido que antes era o prefeito da cidade era do mesmo partido do governador, depois o Pinheirinho ele não se elegeu, não se reelegeu, elegeu outro partido e talvez a população deu uma amostra aí de que não ficou contente com a situação. Assim como São Paulo, né? A gente vê aí a situação do Kassab aí, que limpou a cidade, né? E agora o pessoal refugou os candidatos e colocou PT. Não sei se vai melhorar muito, mas parece que é um pouco mais humano, né? Não sei até que ponto. Vamos esperar para ver aí, né? Maravilha. Então vamos falar aqui, falando em PT, a ministra aqui do governo federal disse: ministra Gleisi defende internação compulsória quando necessária. Ela participou de palestras sobre o crack em encontro de prefeitos. Gleisi chamou de falsa polêmica divergência sobre internação involuntária do viciado em crack. A internação compulsória é o ideal ou existem outras maneiras? Olha, Gustavo, eu acredito que, para começar a responder a sua pergunta, eu começo citando o seguinte: hoje em dia fala-se muito da liberdade individual, dos direitos individuais da pessoa. Eu acredito que o direito individual do cidadão acaba quando ele invade o espaço necessário para que o outro indivíduo permaneça e viva em segurança. O crack é uma droga terrível que vicia. Em poucas vezes que o usuário use a droga, ele pode desenvolver o vício, né? Ela destrói com a saúde do usuário e esse usuário, no intuito de conseguir dinheiro para usar a droga, ele pode assaltar, pode roubar, pode até matar, né? A priori eu não sou a favor da internação compulsória, mas quando a gente percebe que alguns usuários podem estar oferecendo risco à sociedade, né? Às vezes a gente vê casos de pais que prendem os filhos
na própria casa, porque estavam roubando coisas da casa, agredindo familiares, né? A gente percebe que aí a situação acaba saindo um pouco do controle e eu acho que isso pode ser avaliado, mas isso apenas em último caso mesmo, né? Quem somos nós para sairmos defendendo uma medida dessa? É viciado? Não, vai ser internado, né? Até porque não chega a ser o caso. Passou uma reportagem na televisão há um tempo atrás e mostrou, por exemplo, que dentre os viciados, ao serem abordados, alguns reconheciam que precisavam de ajuda e alguns aceitavam ajuda, né? Então não são animais, né, que nós devemos sair a laço internando compulsoriamente. Mas eu acho que em último caso pode ser drástico, mas eu acho que em último caso isso é válido sim. E aí, Feijão, o que você acha dessa polêmica quanto a... Tendo em consideração que a gente está num paísinho de terceiro mundo, né, que é o Brasil, o que de fato eles estão querendo com isso? A gente tem a história aí, não muito recente, dos manicômios, que os loucos ficavam na rua e, tá sujando, tá fazendo cagada, vamos pôr ele para dentro do manicômio. Virava um depósito de lixo, né? Será que não vão transformar essas pessoas em um lixo? Vamos lá, põe ele no lixo lá e tá limpa a cidade, você anda tranquilamente pela cidade, né? Ou se vai ser encarado como uma doença mesmo, que precisa sim de auxílio, é uma doença, é um vício como o cigarro, a bebida alcoólica, tem que ser tratado em CAPS, tem que dar um suporte para aquele cidadão, não só internar, mas o que é depois dele internar, ele vai ter uma família, ele tem um trabalho, ele tem uma atividade, ele vai ser inserido, o que vai ser dado para ele? Ou ele vai ser só jogado lá e quando ele sair, ficou ruim, volta de novo, vamos depositar ele lá. Quais vão ser as condições, né, desse cidadão que vai ser internado? Vai ter uma clínica de acordo? Vai ser fiscalizada essa clínica? Ou vai virar um hospital tipo de Sorocaba ou Veracruz, que foi quantos casos de mortos lá de menores de 30 anos, né, que morreram lá, ninguém sabe como, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem uma história triste aí do Juqueri, de vários manicômios, né? Aí tem que ver se não é uma política o quê? Vamos deixar tudo bonito aí para a Copa, né? Tá cheio de zumbi aí, o zumbi, o que fala lá dos zumbis, o Walking Dead na rua aí, vamos tirar esses Walking Dead, vamos deixar bonito aqui, revitalizar o centro da cidade para os gringos virem e achar que lindo, né? Ou se realmente é cunho social, fala, não, vamos tirar esse cidadão que está numa situação precária, horrível, quase morrendo e atacando outras pessoas, ou fazendo aquele... Parece um filme de terror mesmo. Quem anda em São Paulo vê que acabou a Cracolândia, mas se espalhou os usuários pelo centro da cidade, você vive com medo lá. Você olha um bando de galera nóia, né? Você fala, pô, agora os caras vão me pegar, vão me assaltar. É terrível, é horroroso de ver. Mas o que vai ser dado para ele? Vai ser dado oportunidade? Vai cuidar dele, internar? Vai dar uma opção para ele de trabalho, de dignidade ou não? Precisa ter muito cuidado agora para ver se não é só mais uma política de limpeza, né? De higienização. Vinícius, na verdade a pergunta é a seguinte, se você tirar ele da rua e cercear a liberdade dele, você não vai estar condenando ele só porque ele é drogado ou usuário de droga? Então, se você... Condenando ao cárcere, por exemplo? Então, em último caso, você vai estar condenando sim, né? Mas se você não tirar ele da rua, será que você não está condenando as pessoas da região também a perder a sua liberdade por causa daquilo? Mas eu só queria complementar também, o Feijão falou uma coisa que é muito importante, porque mesmo antes do advento do crack, como uma droga que se expandiu rapidamente nos últimos anos, devido ao preço também, né? Já existiam muitas clínicas meia boca, né, com perdão da palavra, espalhadas pelo Brasil, onde familiares internavam os seus parentes em busca de tratamento, né? E muitas vezes não havia recuperação, nem sequer uma reinserção social da pessoa, né? Então, isso que ele falou é uma coisa que é verdade. A gente tem que estar atento para a estrutura desses lugares para ver realmente se as pessoas não vão estar sendo apenas afastadas, né? Aí, se for só para tirar a pessoa do convívio da sociedade para... Como o Feijão falou, que em prol de uma ação higienista, eu sou contra. Mas se for uma clínica comprovada, a gente perceber que existe toda uma estrutura que permita, né, a recuperação desse paciente, aí eu sou a favor. Só que vale a gente citar também que o crack acho que talvez a pior droga. É muito difícil
você recuperar viciados em crack, né? Muitos são internados. Apenas 10%, se não me engano, né? E depois que eles são internados, eles saem da internação, a maioria retorna ao vício, né? Então é um problema muito grave, né? Daqui a pouco nós vamos para os nossos apoiadores culturais, mas antes disso eu queria falar do contexto de Itapetininga, que o jornal aqui, o Correio de Itapetininga, por sinal, é dessa semana. Ele disse aqui, ó, que Cracolândia, ele usou o mesmo termo, Cracolândia, funciona em antigo galpão da FEPASA. Queria saber de vocês se a cidade de Itapetininga já está preparada para cuidar desses usuários, dessas pessoas que vivem nessas circunstâncias. Vocês já passaram pelo local? Se conhecem lá? Já passo muito por lá, porque eu moro no Santo Inês, vou trabalhar na prefeitura e corto o caminho por lá. Corta bem o caminho, né? Quando eu vou de carro. E realmente você vê ali pessoas se prostituindo, usando, né, drogas, crack, seja o que for. E é um espaço um espaço público que podia ser alguma coisa, né, ali, uma usina de reciclagem, quem sabe, né, uma coisa que desse trabalho para, né, tratar do lixo. Tem muita coisa que podia ser feita ali, né. Mas a questão em si de cuidados, a gente tem aqui pelo nosso hospital, né. Se o nosso hospital não dá conta nem de pronto atendimento, quanto mais dá conta de um viciado, como a sociedade marginaliza. A sociedade não trata ele como um doente, assim como um marginal. Que marginal é vagabundo, ele tem mais que se ferrar mesmo, né? Vamos pôr assim na linguagem chula. E se for colocado como doente, ele vai entrar na fila junto com aquele monte de gente que não está sendo bem cuidada nos postos, não está sendo bem cuidada no hospital. Eu acho que não vai comportar. E aí, Vinícius, conhece lá o local? Sabe de onde está falando? Sei, sim. É difícil passar ali por perto, não tem a ver com seu caminho natural. Com o meu caminho natural, né? Até porque eu moro mais para cá, então acabo não passando para lá. Mas eu acredito que o que o Feijão falou é verdade. Eu duvido da capacidade atual da prefeitura em conceber algum suporte, né, para essas pessoas que é uma doença, né, independente de ser crack, seja cocaína, o que for, não são, né, como ele falou, não são vagabundos, nada, né. O vício é uma doença, né, se a pessoa ela acaba caindo nessa situação é por algum problema que ela tem, emocional, alguma fuga, alguma coisa, né, é uma doença, né, que é complicado a gente apontar o dedo, a gente tem que tentar entender, né, e ajudar, mas eu acredito que a prefeitura não está preparada não para lidar com esse problema. Você, no seu ponto de vista, a gente teria que se preparar, já fazer um planejamento para essas pessoas? Eu acredito. Ou ainda não é um problema tão grave a ponto de... Não, eu acho que a gente tem que se preparar porque a gente não pode esperar o problema se tornar grave para tomar alguma atitude, né? E aí, Feijão, você acha que é isso também? Eu acho que sim, eu acho que tem que já sair com alguns projetos, os vereadores têm que se mobilizarem, a população já tem que buscar alguma alternativa. Se não for pelo poder público, que seja através de outras instituições, né? Tem vários casos de igrejas que fazem o tratamento, né? Tem várias ONGs. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa já, algum trabalho nesse sentido para quem quer buscar ajuda, né? Maravilha. Então essa é a opinião dos nossos convidados. Lembrando aí que eu falei do jornal Correio de Itapetininga, ele está nas bancas essa semana ainda. Tem algumas reportagens aqui que a gente vai debater no segundo bloco. Também lembrando da festa que eu estou informando as pessoas durante a semana, que é a festa do milho lá da igreja São Roque, matriz de São Roque, que acontece do dia 25 de janeiro a 3 de fevereiro. Então, quem gostar dos produtos típicos de milho, como pamonha, sopa, curau, então, entre outros, tem lá na matriz de São Roque. Também está acontecendo a festa em louvor a São Paulo Apóstolo, que é na igreja de São Paulo Apóstolo, aqui no Jardim Paulista ou Jardim Brasil. Eu sempre tenho dúvida de qual o bairro correto ali. Temos também o jornal Folha de Itapetininga dessa semana, que também está nas bancas, além do Folha de Itapetininga online. Então, vamos para os nossos apoiadores culturais e logo mais a gente volta com as notícias de Itapetininga e região. Até já!
Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando o nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos em Itapetininga com a segunda parte do Jornal Cidade Livre. Antes da gente mudar um pouco a questão aqui, tinha uma pergunta que o Maurício Herman, nosso amigo que veio ontem aqui, o jornalista Maurício Herman, perguntou aqui para os nossos convidados. Ele disse assim: o Estado tem condição de reinserir um viciado em crack na sociedade, tendo em vista que nas cadeias o sistema é falido? Fez uma alusão aí. Um complemento, né? Não, eu acho que não tem condições, não. Você vê que quantos que são recuperados que vão, né, para o sistema prisional, a maioria vai para o crime organizado de uma vez. E aí, Maurício? Não tem condições. Se o Estado sequer possui um programa para inserir o preso que ganha liberdade, né? Se ele sequer tem um programa para inserir o preso, quem dirá um cidadão que apresenta problemas de vício e que a porcentagem de recuperação é muito baixa, né? Maravilha. Então está aqui na Folha de Itapetininga Online, uma notícia interessante aqui, que sancionada a lei mais rígida em combate à escravidão no Estado. No Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que foi dia 28 de janeiro, o governador Geraldo Alckmin sancionou uma lei de enfrentamento a essa prática. A lei diz que empresas que tiverem trabalho escravo perderão a inscrição estadual e ficam proibidas de atuar na sua área, no seu ramo de atividade por 10 anos no estado de São Paulo, explicou o governador. Justa essa lei? Eu acho justa, mas eu acho que é só mais uma lei, né? Porque o problema não está nas leis, né? Inclusive aqui no estado de São Paulo a gente tem alguns abusos, né? Mas eu acredito que o foco do trabalho escravo não é mais essa região, é mais o norte, o nordeste, né? Onde o número de fiscais... Só para complementar, muitos casos de pessoas que vêm, por exemplo, do Maranhão para o corte da cana. Gato, né? Chamado gato. E ficam em situações de... Sim, então, por isso que eu falei que, na verdade, assim, não quis ser específico, mas o corte da cana é um dos problemas, né? Na verdade, que não chega a ser escravo, mas o problema é a situação onde ele é hospedado e o salário que ele recebe, né? Que o cortador de cana hoje, ele trabalha por produtividade e, para vocês terem uma noção, ele precisa hoje cortar uma quantidade de cana que na década de 70 era metade. Então, hoje em dia, ele precisa cortar o dobro que se exigia antes, mas a condição física da pessoa continua a mesma. É um trabalho degradante, né? Mas eu acredito que acho boa a decisão, mas mais uma vez eu acho que o principal problema está no norte, no nordeste do país, onde existem pessoas com trabalho escravo permanente, que trabalham e a dívida só aumenta, né? Eles não conseguem sair daquele trabalho, os fiscais são ameaçados de morte quando não aceitam suborno, sem contar a insuficiência de fiscais para perceber essa quantidade, né, de trabalhadores em situação análoga à escravidão.
boa parte se encontra nas carvoarias espalhadas, né? Isso. Olarias também. Olarias também. Mas aqui no estado de São Paulo, o corte da cana é problemático, né? Inclusive, existem trabalhadores que morrem de estafa, né? De exaustão. Alguns que usam crack para aumentar a produtividade. Sim, isso é uma coisa que vem aumentando bastante, né? Para conseguir trabalhar, aguentar aquele sol, né? Eles se drogam. E são pessoas que, infelizmente, a longo prazo estão comprometendo a vida deles. Mas, voltando à lei, eu acho que é uma lei interessante, é uma lei importante. Agora vamos ver como que essa lei vai ser aplicada, né? Porque só a lei no papel, ela é um passo, mas vamos ver se ela não vai ficar só no papel, né? Maravilha. Feijão, vou fazer uma pergunta para você. De quando foi liberado os escravos lá na história do Brasil para 2013, a gente tem que ouvir uma notícia dessa. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho um absurdo. Mudou muita coisa Não nesse mudou período? muita coisa, na verdade, não mudou muita coisa, né? A condição é precária, até para quem ganha, porque você vê o custo de vida do jeito que está, um semi-escravo aí, quem ganha um salário mínimo aí, ainda tem que... Muitas vezes o cara tem que pagar alojamento, tem que pagar alimentação, higiene, né? Que é configurado como escravidão também, o cara cobra até a higiene que fornece pro... Então existe muito, eu acho que a questão da lei é importante, mas o jeitinho brasileiro, você tira um outro CNPJ, põe no nome da esposa, põe no nome de não sei quem e dribla a lei. Tem que ser crime, tem que responder criminalmente sem pedido de trabalhar naquela área. Acabou pro cara, o cara praticou escravidão, acabou pro cara. Ele tem que virar funcionário, acabou empregar, não pode mais, o Ministério tem que banir, o Ministério do Trabalho tem que banir. Só que cai no que o Vinícius falou, a questão da fiscalização, né? A vista grossa, pega alguns, mas alguns não pegam, poucos fiscais. É bem complicado e eu tenho uma visão mais filosófica a respeito disso aí, mas daí tem que desenvolver um programa à parte. Entendi. Realmente o tema é bem amplo. Mas vamos aqui aproveitar que o Feijão está aqui, o Vinícius também gosta bastante disso. E vamos debater aquele projeto de lei que o Dr. Mauri, o vereador, apresentou. Já apresentou o projeto? Não, acho que vai dia 4. Né? Vai apresentar o projeto que proíbe a prática de rodeios, né? É só rodeio, né? Pelo que eu vi. Não, acho que qualquer vai ser... tipo, é bem amplo. A gente vai tentar fechar o máximo que... Na verdade, está colocando para o Dr. Mauri foi o primeiro que recepcionou a ideia, né? Se prontificou. Mas não tem cunho político, na verdade. Tem de vários segmentos políticos. Ela é apartidária, né? Apartidária, é uma questão apartidária. Porque o animal não tem um partido, né? Ele não pertence à nossa espécie. O que acontece? A gente está fechando bem legal para não abranger tudo. É vaquejada, é prova de laço, todas as modalidades que degradam o animal, que exploram o animal. Ele está bem aberto isso aí, o Fernandinho também se mostrou bem a favor, tem vários, Davino, parece que, se não me engano, uns 9 ou 10 já estão favoráveis, né? Eu ouvi falar através de boato, não conversei com a pessoa pessoalmente, com o vereador, mas eu fiquei sabendo que o Marcelo Nanini e o Jair Ceni vão fazer de tudo para que não seja aprovado, né? Espero tentar conversar com eles, já trabalhei com o Jair Ceni na prefeitura, quero tentar conversar com ele, ver se eu mudo essa ideia dele, né? Vamos debater, vamos aprofundar um pouco esse tema. Eu não vou utilizar a minha opinião aqui, eu só quero apimentar. Itapetininga é um local exclusivamente dado ao agrícola, é uma cidade agrícola que tem suas raízes do tropeirismo, que tem essa ideia do rodeio embutida. Muitas pessoas iam com os pais assistir rodeio, muito comum na cidade. Como acabar ou diminuir essa cultura aí já enraizada no município? Eu acredito que para outros temas, né, eles pregam tanto que a sociedade precisa evoluir, né, precisa deixar de ser conservador em outros aspectos. Por que não, no que diz respeito aos animais, a gente também não pode adotar essa postura, né? Por que a gente tem que ser liberal, a gente tem que deixar de defender alguns conceitos que são hoje tidos como obsoletos, né? E em outros casos a gente precisa manter essas raízes, né? A Expo Agro está aí já, então só para citar que ser contra o rodeio não é ser contra o comércio de animais, não é ser contra a exposição de animais, não é ser contra a exposição de gado na exposição. É ser contra o uso do animal em prol do divertimento humano
mas um divertimento que causa dores no animal, trauma e muitas vezes morte, né? Existem casos, se você colocar na internet, você vê bezerros que foram laçados e tamanha brutalidade com que o peão laça o bezerro, que o bezerro teve o seu pescoço quebrado no meio do rodeio. E aí sim a gente pode ver, né? A plateia fica quieta, né? Diante de uma cena dessa. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o animal está apenas sofrendo, muitos se extasiam em torcer pelo peão que está acima do boi, apertando os testículos dele, né? Qual é o prazer em ver um deleite desse tipo? Eu não consigo... Eu fui uma única só vez no rodeio e aquela única vez que eu vi aquilo pessoalmente me causou uma impressão tão ruim que eu nunca mais voltei, né? Então acho que já é hora da gente se libertar de uma... Me desculpem os que são a favor, mas de uma estupidez desse tipo, né? Não estamos aqui defendendo, apesar de muitos serem vegetarianos, não estamos aqui defendendo que você que está assistindo aí seja vegetariano, que você pare de comer carne, que você ame e que os animais se tornem sagrados para você. Estamos apenas defendendo que aqui no nosso município não haja uma tortura dos animais sem qualquer tipo de objetivo, apenas por diversão humana, né? Nós não temos esse direito. Feijão, e essa cultura enraizada em Itapetininga vai atrapalhar essa lei? Eu acredito que vai ter muita gente que vai fazer barulho ou não? A gente tem uns 5 mil assinaturas, o pessoal que na verdade está carente de cultura, de festa, de música, né? Eles querem o quê? Um show para ver o astro que ele gosta, o artista que ele gosta. E, infelizmente já está atrelado ao rodeio. Não é todo mundo que gosta, acho que é uma pequena minoria que gosta de rodeio. Na verdade, quem que é favorecido com isso? A população ganha algum dinheiro com o rodeio? Não ganha nada. É como falar, o cara vai ser peão, vai ser rico. Quem que vai ser rico? Quantos foram? Você pode substituir isso por um esporte muito melhor. Faz um motocross, faz um touro até mecânico. Não precisa mais judiar de animal para ter divertimento, né? Se você for ver aí na antiguidade, todo mundo achava lindo, o Coliseu lotava para soltar os judeus e o leão ia lá comer, todo mundo vibrava. Todo mundo vendia escravo, o negro como animal. Que lutavam até a morte, só não saía vivo da arena. Para poder mostrar. É uma coisa estúpida mesmo, que não precisa mais disso. A gente não tem tecnologia suficiente para substituir e para empregar pessoas. Se você faz um circo aí de supermoto, que faz o pessoal daquele looping e tal, fica muito mais bonito. E empregar um monte de gente, mecânicos, cobre tranquilamente a questão. É que há um lobby, é o lobby do pessoal do latifundiário, que tem o boi, que ganha muito dinheiro com a locação do boi. É uma minoria que ganha dinheiro com isso aí e eu acredito que a gente passa tranquilamente, sim. O pessoal está mais sensível a essa situação, né? Agora, uma coisa que eu queria deixar claro aqui, o pessoal está atacando a UIPA. Não é a UIPA que está fazendo a vacinada, é de cunho popular. As pessoas que são contra, que estão mobilizando. Existe o grupo Missão Planeta Terra, esse sim está encabeçando essa ideia. Não a UIPA. A UIPA aderiu por quê? Porque ela é da proteção aos animais. Não tinha lógica ela não apoiar a gente, mas ela apoia e não é ela que está fazendo, que o pessoal está atacando. Aí tem na internet o pessoal ameaçando aí a presidente da UIPA. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Elas estão fazendo o papel deles, eles são proteção animal, eles têm que fazer isso mesmo. Eles compactuam com a mesma ideia do grupo nosso, assim como o Vinícius, assim como outras pessoas da sociedade, né? E eu acho que vai conseguir sim. O pessoal tem bastante pessoal que está lá no legislativo que se comove com essa situação e acredita que tem outras formas de esporte que não precisam usar da tortura dos animais, né, do estresse do animal, como ele falou do bezerro. Às vezes o bezerro não morre, muitas vezes não morre, né? Mas às vezes tem que ficar 100 vezes lá sendo... E sofre, né? Sofre demais. Pode não morrer, mas sofre. O boi é um atleta, que o peão fala, o boi é um atleta, ele é forte. Eu falei pro peão, eu estava coletando assinatura, eu falei, então, ele é um atleta? Você também é um atleta, né? Vai no lugar dele lá, cara. Amarra lá o seu saco, lá, põe um nego para pular nas suas costas lá. Você vai comer do bom e do melhor, ter colchãozinho, tudo bonitinho, tudo pago. Mas vai lá no lugar do boi, entra lá, alguém vai amarrar seu saco e vai ficar pulando para milhares de pessoas ver, para ver se vai ser legal.
Daí o cara, você é inteligente, fala uma coisa dessa. Eu falo, não, tô falando a real, cara. Se põe no lugar do boi. O boi não quer estar lá, cara. O esporte tem que ser praticado por quem quer praticar. Ah, o pessoal que nem bobo jogando, correndo atrás da bola. Pessoas que ganham bem, são formados, são profissionais. O UFC, o pessoal sai na porrada, é uma barbárie. Tem gente que gosta, são adultos, treinam para aquilo, ganham muito bem para aquilo, querem estar ali. Muito diferente de você pôr uma rinha de animais, ou uma tourada, ou uma vaquejada. Isso aí o animal não quer, o animal tem o meio dele. Ele não serve de divertimento para nós. Maravilha, então vamos aprofundar um pouco mais aqui, deixando de lado o esporte, que o rodeio realmente, em tese, alguns acreditam que é esporte, outros não, né? Cada um defende aí suas convicções. Mas o que você acha do carroceiro? O carroceiro também é um próximo passo nosso, é acabar com as carroças, porque, vamos por a real, o cara quer ter o cavalo, mas não tem condições de ter o cavalo, ele não tem como pagar vacina, não tem como dar alimentação digna, não respeita o animal. Tem que acabar, pô. Hoje em dia está tão acessível você ter um outro meio de transporte aí, até de tração humana, mais digno o cara puxar humanamente. Ou se não tem condição, tem que comprar um caminhãozinho, um carrinho, uma piruinha. Até, no final das contas ele vai ver que sai bem mais barato, né? Se ele for cuidar de acordo, é muito mais barato ele ter um carro do que ele ter uma carroça. Ah, vai tirar emprego, mas que tipo de emprego? Um subemprego, o cara ganha R$8 para detonar o cavalo, para matar o cavalo de estafa, acabar com o cavalo do jeito que eles fazem. Eu sou contra e vou lutar. A próxima luta do nosso grupo vai ser para acabar com os carroceiros também. E você, Vinícius? Então, eu sou contra também, mas que fique claro que eu não sou contra os carroceiros, né? Antigamente nós tínhamos casos, né? Casos na época do Império, ou no começo dos anos 20 até 30, quando o carro ainda estava começando a vigorar, em que haviam pessoas que usavam as carroças como meio de locomoção, principalmente no interior, né? Mas eram cavalos que eram bem cuidados, né? Que não perambulavam o dia inteiro, né? E hoje em dia o que a gente percebe, que geralmente alguém que tem um carroceiro, é que geralmente o cavalo sempre é mal cuidado, apanha bastante, muitas vezes está magro, está doente, então eu acho que é complicado realmente por esse motivo, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar numa maneira de inserir esse carroceiro, né? Para que ele não fique à mercê, né? Tá proibido e pronto. Mas é complicado sim, porque o cavalo acaba sofrendo muito. A maior parte dos carroceiros que eu vejo, o cavalo está maltratado, subnutrido, né? A gente fez esse debate um pouco antes aqui, Feijão, que era a caso dos rodeios. Até tinha o pessoal veio aqui defendendo os rodeios e tal. E disse que se o animal não for pular no rodeio, vai virar churrasco. O que você acha disso? Você acha que a defesa do animal não seria acabar então com eu acho que, consumo de carne? Eu acho que, no meu ponto de vista pessoal, né, eu defendo o vegetarianismo, né? É a solução do nosso planeta. Está acabando a Amazônia para cultivo de soja, de ração. Estão detonando não vai dar conta de alimentar toda essa população carnívora, não vai dar conta. Então o próximo passo do ser humano para a evolução é abandonar o uso dos animais na alimentação. Eu acredito nisso, né? Particularmente acredito nisso. Eu acho que essa questão aí não vai virar churrasco, vai ser detonado, né? Para ele virar churrasco ele é detonado, tanto quanto na arena, né? Mas além dele ser detonado para churrasco, ele também é detonado na arena, que ele vai ser subjugado para sempre, essa espécie. Sempre vai ser criada só para ficar a serviço do ser humano, né? O impacto que causa isso para o animal e para a nossa sociedade, né? Porque hoje em dia, vamos friamente calcular o que está acontecendo. É só você pegar as estatísticas de plantio de soja, está detonando reserva indígena para plantio de soja. E o que eles fazem? Eles estão mandando para a Europa. Para quê? Para gado, para virar carne, né? Então, se a gente parar desse lobby político que favorece quem? Os donos só, os latifundiários, os donos os grandes frigoríficos, toda essa cadeia de gente que está lucrando e que para a população, além de tudo, ainda causa problemas no orçamento, porque vai comprar carne, a carne é cara, deixa de comer outros alimentos que precisa comer, tem uma dieta horrível, aumenta a obesidade, tantos problemas ligados à carne. Eu acho que está na hora do ser humano enxergar, parar de ficar centrado só em produzir, trabalho e capitalismo e falar, não, a gente tem outras gerações para viver, a gente precisa dar um jeito nesse planeta aqui e um dos passos é o vegetarianismo, sem dúvida.
E aí, Vinícius, o que você acha? Bom, eu não sou vegetariano, mas eu reduzi já bastante o consumo de carne vermelha, né? Aumentei o consumo de alguns vegetais, de peixe, né? Carne branca no lugar da vermelha. A gente percebe que a gente se sente melhor. Mas eu flerto, sim, com a ideia de ser vegetariano. É uma coisa difícil de fazer, né? A gente não consegue se tornar de um dia para o outro. Eu, pelo menos, não consegui. Mas do ponto de vista estritamente ambiental, isso que o Feijão falou é uma verdade. Para vocês terem uma comparação, é necessário fornecer 100 quilos de ração para o gado transformar desses 100 quilos, 1 quilo em carne, né? Então, a quantidade de alimento que seria produzida com esses 100 quilos, vegetais, né? Seriam 100 quilos. Em troca só de um, seria muito maior, né? É lógico que o problema da fome não é um problema da carne, é um problema da distribuição, né? Dessa renda, desses alimentos, porque a quantidade de cereais, né? De hortaliças e por aí vai, a quantidade de alimento produzida hoje em dia no mundo seria suficiente para alimentar o dobro da população mundial, né? Mas a longo prazo, isso que o Feijão fala é verdade, o mundo não vai dar conta de, sei lá, daqui 50 anos, alimentar uma população de 10 bilhões de habitantes com tanta carne, né? No mínimo, o consumo de carne precisa ser reduzido drasticamente, né? Sim, se não falar da questão do ser humano adotar o vegetarianismo. Eu acho complicado eu defender essa bandeira porque, como eu não sou vegetariano, seria hipocrisia da minha parte. Mas eu reconheço que existe um problema ambiental sendo gerado por tudo isso, né? E é uma situação muito complicada mesmo. Vinícius, o professor Aldo aqui, para vocês dois aqui, no caso que defendem o fim do rodeio e da exploração animal, pergunta se o hipismo seria proibido em Itapetininga com essa lei. Não. O hipismo não está dentro desses parâmetros. Só o rodeio, vaquejada, tudo que tenha ligado à prática do rodeio em si, que tem prova do laço. Eu não sei muito bem o nome de cada coisa, assim, porque eu abomino isso, né? Eu também não. Mas são aquelas provas ligadas somente ao rodeio, vaquejada, prova do laço. Não está proibindo então, romaria o uso do animal é possível em alguns casos. Essa lei não vai afetar o hipismo, não tem nada a ver com hipismo, com outras práticas. Ecoterapia, por exemplo? Não tem nada a ver com a ecoterapia. Ela só diz respeito ao rodeio em si. Ao rodeio, a prova do laço, a cultura da... Eu não estou achando a palavra legal, assim, a cultura cowboy. Vamos por assim, né? Seria dos Estados Unidos. Que causa um sofrimento ao animal, isso, né? Exatamente. Aquelas provas de tortura, de correr, de estressar o animal, de fazer tudo aquilo. Tem que derrubar. Que tem que deixar ele num ambiente estressado, para ele poder ficar bravo, amarrar o sedem, para ele pular, e choque, um monte de coisa que eles fazem aí que todo mundo que está nesse meio sabe que acontece e quer negar. Mas não vê, né? A população não vê. A população não vê. A população o choque é dado enquanto ele está lá dentro da cela, escondido, né? Exatamente. Porque o que a pessoa na casa vai ver lá na televisão a hora que ele está pulando. Lá não sabe como que ele está pulando um bicho de tantas toneladas pulando daquela altura. Não sabe o que ele foi submetido para chegar. Ele tá pulando daquele jeito, né? Qual motivo? Então, na verdade, é um puta de um absurdo. Isso aí que a gente está contra, na verdade. A gente não está contra o hipismo. E a questão, voltando à questão da carroça, né? Que todo mundo bate na questão da carroça. Se a gente, pelo menos, regulamentar a questão do carroceiro, eu sou contra o bem-estarismo, né? Mas se pelo menos desse um passo para uma fiscalização, a questão de vacinação, de alimentação adequada, de tempo de descanso, já melhoraria a situação dele. Eu sou contra, né? Mas já podia ser um avanço, né? No mínimo isso, né? No mínimo isso, né? Diminuir o prejuízo para o animal. Porque se você for ver, o carroceiro é um subemprego que ele ganha uma miséria, né? Vamos por assim, o cara faz um frete num caminhão por 30, ele cobra 8, 5 reais para fazer aquilo, porque não gasta combustível, né? Compensação, o animal fica naquela situação, né? Que é horrível de ver quando ele morre de cansaço doente, trabalhando na carroça, você vê coisa horrível, né? Mas o hipismo, voltando para o Aldo, não tem nada a ver. Práticas olímpicas que usam o cavalo, não tem nada a ver com essa lei. Maravilha. Então, você tinha falado também, Fernando, aproveitar aqui para fazer o jabá lá da comida que vocês preparam. Conte para o pessoal aí a novidade.
Vocês estão há muito tempo fazendo isso? A gente está desde julho fazendo, não repetiu nenhum cardápio, né? E a gente faz a alimentação vegana mesmo, né? Livre, não tem nada de animal, é totalmente vegetal, né? A pessoa às vezes vai vamos pôr assim, a pessoa vai no médico lá, comeu muita carne, não é só para vegetariano que a gente faz, para quem quiser experimentar, tá livre para experimentar outros sabores, né? É importante. E dá para complementar aquela pessoa que vai lá no médico, ó, você está com pressão alta, seu triglicérido está estourando, chega de carne vermelha. Você põe lá na sua alimentação. Você vai melhorar com nutrientes e vai diminuir sua taxa de colesterol ruim, né? E é muito gostoso trabalhar. A gente, na verdade, não tem muito lucro, é mais por idealismo, né? É ativismo gastronômico que a gente faz, né? A gente dá uma opção, como o Vinícius falou, da questão que é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque você não tem onde ir, né? Não há respeito com esse segmento da sociedade. E o pessoal tem que conversar com vocês como? Então a gente pretende, né, esse ano, assim, que o difícil é o tempo, mas a gente está se organizando aqui para fazer workshops, por exemplo, o Vinícius quer, não sei se você prepara a sua própria comida, se sua família, você come em restaurante, né? Mas, por exemplo, na casa uma pessoa que come na casa, quer preparar seu alimento, a gente vai dar workshops de como preparar sua soja, seu glúten, ou uma alimentação livre de exploração animal. Então, mas daí o pessoal tem que entrar em contato com você? Esse do caso, a gente aconselha entrar no Facebook mesmo, né? Que a gente utiliza um meio mais barato e mais fácil. Né? Entra lá no Facebook, escreve alface, né? Em inglês, lettuce vegan food, né? Vegan food, alimentação vegana, né? Alface, lettuce vegan food. Escreve lá e pede pra gente, a gente leva com o maior prazer, entrega na casa a Marmitex. Maravilha. Então, quem quiser experimentar aí uma alimentação diferente do costumeiro, né? Tá aí o Feijão que está no ativismo gastronômico, como ele mesmo disse. Nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim, passou rápido essa 1 hora aqui, 2 pessoas de alto gabarito. Vinícius, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, né? Espero voltar outras vezes, uma discussão muito boa aqui. Maravilha, obrigado, volte sempre mesmo. Feijão, obrigado, foi um prazer. Eu agradeço ter você também, aqui. Eu acho muito importante existir esse canal que dá a liberdade de você expor suas ideias, né? Sem censura, né? Sem lobby, como o Vinícius falou, muito importante. E acho que o sonho é que esse canal seja um canal aberto um dia, quem sabe, digitalmente ou através de transmissão para atingir a população, que a população precisa desse meio de comunicação, de opinião diferente. Maravilha, obrigado, Feijão. A gente espera também que a TVI um dia se torne aberta e não custa nada sonhar. Lembrando que a gente está entrando em contato com algumas pessoas para vir participar aqui, para defender ponto de vista diferente e a gente tá, infelizmente, as pessoas desmarcam no último momento, que isso não aconteça mais, porque prejudica aqui o nosso programa. Tinha nos convidado outra pessoa, hoje, infelizmente, ela não pôde participar. Mas, enfim, amanhã tem mais. Fiquem com Deus e amanhã tem mais Jornal Cidade Livre. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Moto Guia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização.